Olá! Seja bem-vindo a essa aula inaugural desse curso, desse programa chamado Esclerose Múltipla, tudo o que você precisa saber. Meu nome é Matheus Vazem, eu sou médico neurologista, trabalho presencialmente aqui em Curitiba, Paraná, mas atuo também em todo o Brasil e todo o mundo por meio da telemedicina, das redes sociais, e você consegue saber um pouco mais do meu trabalho, principalmente no meu Instagram, @Dr. Matheus Vazem, que está aqui embaixo também. Essa é uma aula inicial, é a primeira aula que eu estou gravando, que eu decidi fazer e gravar para vocês que têm esclerose múltipla, que são familiares, que são pacientes e tudo mais. Com o objetivo de trazer mais conhecimento para vocês, com o objetivo de esclarecer mais dúvidas para vocês, esclarecer conceitos, mostrar exames, mostrar informações e te dar poder para você se tornar o protagonista do seu tratamento. Eu sempre falo, é você que escolhe os próprios remédios, que tem que tomar as decisões, e nós médicos temos que ser auxiliares, amigos, ajudantes, e não devemos escolher tudo por vocês. É por isso que eu sempre bato nessa tecla que vocês devem sim ser capacitados, devem aprender, devem ter conhecimento e devem participar da tomada de decisões de todas as etapas do seu tratamento. Eu poderia estar brincando com meu filho, eu poderia estar passeando no parque, saindo com a minha esposa, indo para o shopping, mas não, estou aqui me vestir bem, porque eu não quero ter uma imagem ruim perante vocês, eu quero que vocês sintam que eu estou fazendo o melhor de mim. Peguei minha melhor roupa, me arrumei e estou aqui para gravar essa aula, para trazer conhecimento e informações de maneira gratuita, de maneira altruísta, para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre a esclerose múltipla, mais até do que eu já fiz, do que eu já faço no meu perfil do Instagram, no YouTube, em todas as demais redes. Estou aqui então gravando um curso completo para vocês, e essa primeira aula ficará disponível de maneira gratuita. Se você está assistindo ela, é lógico que você já conseguiu ela de maneira gratuita e vai aproveitar toda essa aula. Esse curso, eu pensei em um curso com 10 aulas e pelo menos 3 bônus, 3 aulas bônus. Já vamos explicar como é que ele vai funcionar e como é que será. Iniciando, então, eu gostaria de falar para vocês, já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu gostaria de esclarecer para vocês que a esclerose múltipla não define vocês. A esclerose múltipla não tem que ser a maior coisa da sua vida, a maior importância da sua vida. Vocês continuam sendo pessoas especiais, pessoas iluminadas, que têm a sua profissão, que têm a sua família, que têm as suas atribuições. E a esclerose múltipla vem junto para ser um algo a mais, assim, uma partezinha do todo que é a sua vida. Então, a esclerose múltipla não define vocês. Eu sei que um dos maiores medos que vocês têm, uma das maiores preocupações que vocês têm é com o futuro. Como é que eu estarei daqui 10 anos? Como é que eu estarei daqui 15 anos? Como é que eu estarei daqui 50 anos? Será que eu vou ver minha família crescer? Será que eu vou ver minha família formar? Será que eu vou me tornar dependente? Será que eu vou dar trabalho para alguém? Eu sei que esses são os maiores medos de vocês. Mas eu estou aqui para dizer que, com muita certeza, com muita probabilidade, isto não irá acontecer com nenhum de vocês. A medicina evoluiu muito, o conhecimento médico evoluiu muito, talvez dentro da neurologia, ou às vezes arrisco até dizer dentro de toda a medicina, o tratamento da esclerose múltipla é uma das áreas que mais avançam, que mais tem novidades, que mais surgem tratamentos, e esse avanço tem acontecido no último ano, nos últimos 2 anos, nos últimos 5 anos, então é uma coisa muito recente. Tem muita coisa nova acontecendo, muita coisa nova para vir ainda, e aquela imagem que a gente tem do paciente que tem esclerose múltipla ficar com mais dificuldade, com mais sequelas, com mais problemas, é uma imagem muito do passado. Da época que não existia tratamento direito, que não existia conhecimento direito, que não existiam médicos que tratavam a esclerose múltipla direito, e hoje em dia não mais. Hoje em dia eu sempre digo que pacientes que são diagnosticados hoje em dia com a esclerose múltipla
com certeza absoluta, não vão passar o mesmo perrengue que os pacientes lá da década de 80, 90 ou 2000 passaram. Porque hoje a gente tem muito conhecimento, acesso a ótimas medicações e vocês não vão ficar desassistidos. Esse curso, essa aula já é uma prova disso. Onde ou quando vocês viram um médico, neurologista parar tudo que está fazendo e gravar um curso, gravar uma aula apenas para te dar informações, apenas para te deixar melhor sabido sobre a doença, para que você chegue na sua consulta amanhã, depois da manhã, mês que vem, e fale assim, doutor, eu vi uma pessoa aí e falou que esse remédio aqui talvez seja melhor, que esse exame aqui tá tendo que fazer agora. Assim você vai melhorar o seu cuidado com a esclerose múltipla, vai melhorar a sua vida e você vai se ver cada vez mais distante desse medo que você tem. Cada vez mais distante de ficar com uma sequela, de ficar com dependência e mais distante de não ver a sua família crescer e evoluir, porque eu tenho certeza que todos vocês vão tirar isso de letra e vão ficar muito bem. Mais ainda, quem me acompanha, quem me segue, quem compra meus cursos, quem entra nas minhas comunidades, quem faz consulta comigo, isso eu garanto mais ainda que vocês vão ter mais conhecimento, mais aprofundado ainda, para cada vez mais esse medo de vocês ficar mais distante da realidade. Então, sem mais delongas, essa foi a introdução para essa primeira aula que vamos fazer. E deixa eu mostrar para vocês o cronograma desse curso, então. Então, essa aula que vocês estão assistindo nesse momento é essa primeira aula número 1 ali, introdução / um geral sobre a esclerose múltipla. Esse curso, que é essa gravação que eu estou fazendo agora, serão 10 aulas. Neuroanatomia, os tipos de esclerose e a progressão silenciosa, surtos e pseudosurtos, medicações, 2 aulas só sobre medicações, como interpretar ressonância, suplementos, gravidez, alimentação emocional, fisioterapia e hábitos. Então, eu vou gravar uma por uma cada uma dessas 10 aulas, mais ou menos 1 hora e pouquinho para cada uma delas. A única aula gratuita é essa primeira, que é a introdução. As demais, eu ainda vou planejar como vamos divulgar e distribuir. Não sei se vou liberar para todo mundo, se vamos fazer uma quantidade específica de pessoas, mas em breve vocês serão notificados e avisados. Essa primeira aula, a número 1, completamente gratuita para todo mundo, que vai ser essa introdução geral sobre a esclerose múltipla. E estou programando também algumas aulas bônus que podemos fazer ao vivo, que podemos fazer de alguma forma diferente, mas estou programando pelo menos 3 aulas bônus, além daquelas 10. Quem entrar no começo, vamos fazer um prazo, quem entrar nos primeiros 7 dias, ou as primeiras 50 pessoas que entrarem no curso, ganham, além daquelas 10 aulas, essas 3 aulas bônus. O EDSS passo a passo, para você descobrir o nível da sua esclerose múltipla, como é o diagnóstico da esclerose múltipla no passo a passo, e quais são as vacinas que o paciente que tem esclerose múltipla deve tomar e quais devem ser evitadas. Então, hoje, aula número 1, sobre um geral sobre a esclerose múltipla, as outras 9 aulas só para quem comprar, e ainda 3 aulas bônus, que vamos ver ainda como vamos distribuí-las, de que forma vamos distribuí-las, se vai ser um presente para os primeiros, se vai ser um presente ao vivo, ainda vamos decidir, e eu divulgo certinho no momento certo para vocês. Inicialmente, sempre que eu dou uma aula sobre esclerose múltipla para outros médicos, para residentes, para estudantes, eu gosto de falar dessa primeira apresentação aqui, que chama As Escleroses. Então, sempre que vocês escutam falar de esclerose múltipla, é um nome meio pesado, assim, é um nome que remete coisa ruim, que remete é um nome com muita carga emocional por trás. Por que isso? Porque existem muitas doenças na medicina que têm esse termo esclerose no nome. Então, é muito comum a gente ver por aí o familiar mais idoso, o velhinho da família que está ficando esquecido, e logo vem ali e fala, tá ficando esclerosado, tá ficando esclerosado. Ou então todo mundo conhece o Stephen Hawking, que é uma figura pública, foi uma figura pública muito importante para a medicina e para a ciência, que ele tinha uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica, que não tem nada a ver com a esclerose múltipla, que é a doença de vocês que me assistem. E é uma doença mais pesada, mais debilitante, mais forte, que também serve para trazer essa carga de preconceito junto para quem recebe um diagnóstico de esclerose múltipla, ou para quem está falando, pesquisando, vendo sobre esclerose múltipla.
Existe uma outra doença chamada esclerose tuberosa, que é uma outra doença neurológica. Existe uma outra doença chamada esclerose mesial temporal e uma outra doença chamada esclerose sistêmica. São todas doenças diferentes, problemas diferentes, que carregam o nome esclerose dentro delas. Mas já vamos falar um pouquinho sobre a nossa doença, que é a esclerose múltipla. Além disso, o que é a esclerose múltipla? A gente fala que a esclerose múltipla é uma doença autoimune. Ou seja, o seu corpo produz anticorpos para se defender de um vírus, de uma bactéria, de uma infecção, mas sem querer, ele começou a produzir anticorpos, começou a produzir defesa contra outros agentes, começou a produzir defesa contra si mesmo. Então, é muito comum existirem outras doenças autoimunes na medicina. Eu quero só um segundinho para ver se a gravação está acontecendo. Pronto. A gravação está acontecendo. É muito comum na medicina existirem outras doenças autoimunes. Ou seja, se o seu corpo começa a produzir anticorpos contra o próprio fígado, desenvolve-se uma hepatite autoimune. Se o seu corpo começa a produzir anticorpos contra as articulações, desenvolve-se a artrite reumatoide autoimune. Se o seu corpo resolve atacar algumas áreas específicas da pele, do rim, você pode desenvolver o lúpus, que é uma doença autoimune. Se o seu corpo resolve atacar o pâncreas, desenvolve-se a diabetes do tipo 1, que é uma doença autoimune. E assim é com a psoríase que dá na pele, com a síndrome de Sjögren e com a alopecia autoimune, que são falhas do cabelo. Então, são todas doenças autoimunes. E a esclerose múltipla nada mais é do que a doença autoimune que resolveu atacar o cérebro e a medula espinhal. Então, existem muitos primos autoimunes que foram outras áreas do corpo, mas a esclerose nada mais é do que uma doença autoimune que resolveu atacar o próprio neurônio, a bainha de mielina e o cérebro. E eu gosto de mostrar essa imagem aqui, que é o seguinte. Então, a informação do nosso neurônio, por exemplo, para eu, Matheus, mexer meu dedo aqui agora, a informação tem que sair aqui do cérebro, descer pelo tronco cefálico, pela medula espinhal, chegar aqui no pescoço, sair por um nervo aqui do pescoço, da clavícula, e correr até chegar no meu dedo. Essa informação é muito rápida. É milésimos de segundo entre eu pensar em agir e o movimento acontecer. Só que isso só é muito rápido porque o meu neurônio do Dr. Matheus, ele está com todas essas capinhas laranjas da imagem saudáveis. Meus neurônios estão mielinizados. Quando a gente tem a bainha de mielina saudável no corpo, a informação passa muito rápido. Esse raiozinho azul que está passando passa muito rápido. Mas quando o neurônio está desmielinizado, está sem mielina, a informação naquele local passa muito devagar. Então ela vem rápido, encontra uma região, diminui a velocidade e volta a ficar rápido. E é isso que acontece com vocês que têm esclerose múltipla. Aquelas manchinhas brancas que dá na ressonância que vocês já viram, ou que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco, são áreas em que o ataque autoimune aconteceu e que aquela área ficou desmielinizada, a informação até passa, mas passa bem devagar naquele segmento, e isso atrapalha você. Atrapalha o seu movimento, com o dedo, com a mão, com o braço, atrapalha a sua visão, atrapalha a sua bexiga, atrapalha a sua sensibilidade, causando formigamentos e dormências. Então é isso. Essa é a esclerose múltipla. Uma doença autoimune que resolve atacar o nervo da visão, o cérebro ou a medula espinhal, e nesse ataque desmieliniza o neurônio, tira essa capa de gordura, tira essa bainha de mielina que era responsável por fazer os estímulos serem muito rápidos, deixa os estímulos lentos. Então, aquela função naquela região fica comprometido, fica lento, fica devagar. E isso repercute no dia a dia com as dificuldades que vocês enfrentam e que vocês enxergam. Dificuldade para andar, para falar, para enxergar, para mexer tal movimento, para sentir tal coisa, para controlar a bexiga, para se equilibrar, para tudo. Vai depender da localização que o ataque aconteceu. Então, a esclerose múltipla é uma doença que ataca
Aqui na imagenzinha que vocês estão vendo, essa pessoa grandona aqui, ela ataca apenas o que a gente chama de sistema nervoso central, que é cérebro, que é essa bola vermelha que tem aqui em cima, e a medula espinhal, que é esse cordão de nervo que temos no meio do corpo. A esclerose não ataca os nervinhos que já estão aqui no braço, ou que estão aqui no pescoço, ou que estão aqui na mão, ou que estão na perna. Afeta apenas cérebro e medula. E também pode afetar o nervo óptico, que é esse rabinho que tem aqui atrás da bola do olho, que leva a informação até o nosso cérebro. Então pode afetar cérebro, pode afetar nervo óptico, que é o rabinho atrás da bola do olho, e pode afetar a medula espinhal. Só isso, nada mais do que isso. É uma doença que pega cérebro, nervo óptico e medula espinhal. A gente sabe que cada milímetro, cada pontinho do nosso cérebro tem uma função. Por exemplo, aqui na imagem tem essas áreas de Brodmann. Isso é lá de muito tempo atrás, quando dissecavam cadáveres e descobriam a função de cada centímetro do cérebro. Então, cada centímetro do cérebro tem uma função. Então, tem uma região aqui no cérebro que controla a mão direita. Tem outra região no cérebro que controla a perna esquerda. Existem regiões do cérebro que controlam a visão do olho direito, do olho esquerdo, da bexiga, de tudo. Tudo que vocês imaginarem, todas as funções do seu corpo, elas vêm de algum milímetro cerebral. Então, nessa imagem de ressonância aqui do lado, que é uma imagem de um paciente que tem esclerose múltipla, a gente consegue ver onde estão cada uma das suas manchinhas, cada uma das suas bolinhas de lesão. E como a gente, neurologista, conhece essa anatomia do cérebro, a gente pode até imaginar o que o paciente pode estar sentindo. Ah, essa manchinha aqui provavelmente está pegando o braço esquerdo do paciente. Essa manchinha aqui provavelmente está pegando a perna direita do paciente. Porque a gente consegue prever, mais ou menos, de acordo com a anatomia do cérebro, onde a mancha aconteceu, qual sintoma o paciente deve estar sentindo ou pode ter sentido num surto anterior. Porque, como eu falei, para eu mexer o dedo, a informação vai nascer aqui no cérebro e vai descer. Só que se tiver uma manchinha no cérebro atrapalhando, se tiver uma manchinha no meio aqui do cérebro atrapalhando, se tiver uma manchinha na medula atrapalhando, a informação não vai chegar no meu dedo de maneira correta. Então, eu não vou conseguir movimentar direito. Então, essa imagem aqui da ressonância é uma representação da esclerose múltipla em vocês. Então, de novo, esclerose múltipla é uma doença autoimune que o seu corpo, por algum motivo que não sabemos ainda, resolveu se auto-atacar. O seu corpo, em vez de combater um vírus, uma bactéria, uma infecção, resolveu produzir anticorpos para ir lá e atacar o próprio cérebro, para atacar a própria bainha de mielina. Onde a mancha acontece, pode dar um sintoma diferente no seu corpo, de acordo com aleatoriedade, sorte ou azar, não tem como escolher onde a mancha vai acontecer, ela simplesmente acontece. E a gente descobre ela depois que ela já aconteceu. E algo muito importante para a gente dar uma respirada, eu deixei essa apresentação aqui, que é o seguinte: vocês que estão assistindo esse curso aqui agora, que estão assistindo essa aula aqui agora, pelo menos nesse momento, podem respirar muito aliviados, podem ficar bastante tranquilos, porque uma certeza que eu dou é que vocês não fizeram nada de errado para ter a esclerose múltipla. Não é culpa sua, não é culpa dos seus pais, não é culpa de ninguém. Eu sempre falo que o maior culpado por alguém ter esclerose múltipla ou não é o azar. Pode ser que eu, Matheus, desenvolva esclerose múltipla amanhã. Ninguém tem culpa. É azar. Foi escolhido por azar. Ninguém tem culpa de ter esclerose múltipla. Ah, doutor, mas se ninguém tem culpa, por que ela aparece? A gente não sabe ainda, nós não temos certeza. Na medicina, ninguém tem certeza absoluta de por que a esclerose múltipla começa. O que sabemos? Existem alguns pequenos fatores de risco que vão se somando, se somando, se somando, mas mesmo esses fatores de risco conhecidos não conseguem explicar completamente a esclerose múltipla. O que é mais aceito? A gente sabe que existe um risco genético, estilo de vida e meio ambiente. Então a gente sabe que morar em locais que tem muito sol e que é muito quente, geralmente tem menos esclerose.
e quem mora no norte da Europa, no sul da América, no norte da América do Norte, Canadá, tem mais casos de esclerose, talvez por ter menos incidência de luz de sol, por ter menos valores de vitamina D. A gente sabe que obesidade, principalmente na infância, também é um fator de risco que aumenta um pouco a incidência de esclerose múltipla. Traumas emocionais, abusos sexuais na infância também são fatores de risco que aumentam um pouquinho o risco de esclerose múltipla na vida adulta. Dieta, uma alimentação, quanto mais saudável a prática alimentar, um pouco menor o risco de esclerose múltipla. Cigarro, toxinas, agrotóxicos também aumentam um pouco a incidência de esclerose múltipla. Infecções pelo vírus herpes 1, herpes 2, varicela zoster, citomegalovírus, mas principalmente o Epstein-Barr vírus, sabemos que aumenta um pouco o risco de ter esclerose múltipla, mas não é algo 100% definitivo, que é só ele, não é a doença do beijo. Esclerose múltipla não é transmissível, não se pega por beijo. Quem tem esclerose múltipla não é promíscuo. Mais de 90% de todas as pessoas do mundo já tiveram Epstein-Barr vírus no corpo, já tiveram herpes no corpo. E nem por isso tem esclerose. Então não é um fator que explica sozinho toda a esclerose múltipla. Nem se a gente juntar todos esses fatores conhecidos, não chegamos nem perto de explicar por que a esclerose múltipla apareceu em vocês e não apareceu em mim. Então, eu sempre falo que o maior culpado nesse momento ainda é o azar. Não temos certeza na medicina por que a esclerose múltipla acontece. E também, esclerose múltipla não mata, não morre, ninguém morre, e não é o fim da vida. É lógico que uma esclerose múltipla muito avançada pode deixar uma sequela aqui, uma sequela ali, uma sequela colar, e essas sequelas dificultarem mais a vida do paciente, a ponto de não conseguirem fazer atividade física, de pegarem mais infecções. Isso pode, sim, levar a infecções graves, a internações, até o óbito. Mas a esclerose em si não mata. Ela não para o seu coração, ela não para nenhum órgão vital. E hoje em dia, quem for diagnosticado de maneira precoce e fizer um tratamento adequado, ideal, de alta eficácia, individualizado, bonitinho, eu digo que vai viver tanto quanto eu, ou até mais, porque vocês vão se cuidar de maneira dobrada. Vocês vão se cuidar mais, fazer mais atividade física, cuidar da alimentação e tomar remédio. Então, não é o fim da vida, definitivamente não é o fim da vida, mas sim é um recomeço. A gente tem muitos ciclos de recomeço na nossa vida. Quando a gente sai da escola e passa para a faculdade, a gente recomeça amizades, recomeça círculos de pessoas, a gente recomeça com funções. Quando sai da faculdade e começa a trabalhar, também é um outro recomeço. Quando casa é um recomeço. Quando tem filho é um recomeço. E ser diagnosticado com esclerose múltipla, para vocês, é mais um recomeço. É um momento de recomeçar. É um momento de dar uma pausa, respirar e ver novamente se você está no caminho certo da sua vida, quais são as suas prioridades, se colocar como uma prioridade da sua vida, olhar mais para você, fazer os seus tratamentos, as suas terapias, ter o seu tempo para si, porque tudo isso eu garanto que vai melhorar a sua vida e vai te dar a oportunidade de viver bem e bastante. E algo muito importante, esclerose múltipla não define ninguém. Esclerose múltipla não te define. Esclerose múltipla é algo a mais na sua vida, mas não te define em nada, não te proíbe, não te limita, não te proíbe, não te limita, não te define. Simplesmente ter a esclerose múltipla não te proíbe, não te limita, não te define. Lógico, algumas limitações podem surgir ao longo da vida, mas leia de maneira individual. Tem um paciente que tem esclerose múltipla que faz muito mais coisa do que eu. Que, doutor, você falou que não limita, mas eu não consigo correr. Beleza, para você limitou. Mas simplesmente ter a doença, ter o diagnóstico, não limita, não define. As limitações, as definições vão aparecendo aos pouquinhos, de acordo com cada paciente. Doutor, posso fazer academia? Pode, mas você vai chegar na academia e vai ver quanto peso que seu braço aguenta, quanto peso que sua perna aguenta, quanto tempo que você aguenta. Pode ser que aguente mais do que eu, pode ser que aguente menos do que eu, mas a esclerose múltipla não surge para limitar ou para definir ninguém. Vocês são muito mais do que uma doença, vocês são muito mais do que um CID, vocês são pessoas completas, pessoas
especiais que têm muito mais a oferecer do que a esclerose múltipla quer tentar limitar vocês. E agora, qualquer pessoa pode ter esclerose múltipla? A princípio, sim, mas existe um perfil mais comum de acontecer as doenças desmielinizantes. Eu coloco ali como perfil desmielinizante. Então, o perfil desmielinizante não é só esse tipo de paciente, esse tipo de pessoa que tem a doença, mas é um perfil. E qual é o perfil? É que é uma pessoa jovem, geralmente mulher, mas pode ser homem também, mas geralmente mulher, entre 15 e 40 anos, mais ou menos, no ápice da produtividade, no ápice do estresse. Esse é o perfil, que é uma mulher jovem, que mora numa região que não é muito incidência de sol, muito calor, geralmente numa região que tem pouca incidência de sol, que tem pouca vitamina D, que já foi gordinha no passado, que já teve um sobrepeso no passado, que tem baixa vitamina D, que já teve Epstein-Barr, que fuma. Então é mais ou menos por aí. Nada disso é obrigatório, pode ser com um perfil completamente diferente. Mas essa geralmente é a maioria. Então a gente não pensa em esclerose múltipla numa pessoa de 80 anos de idade que começou a formigar a perna. Não vamos pensar. Não vamos pensar em esclerose múltipla nesses casos. A gente vai pensar naquela mulher jovem que está com sintomas. E quais sintomas? Então, a história desmielinizante, ela é um pouco diferente, por exemplo, da história de um AVC. AVC é de um segundo para o outro. Se eu, Matheus, tiver um AVC aqui agora, vocês vão saber, porque eu vou parar de mexer um braço de um segundo para o outro. Eu vou parar de falar de um segundo para o outro. Na esclerose, não. Na esclerose, se eu, Matheus, começar a ter uma esclerose agora, talvez eu nem perceba nada hoje, porque os sintomas da esclerose, a história desmielinizante, geralmente é algo que leva alguns dias para chegar no máximo. Então, começa a formigar a perna hoje, aumenta um pouco o formigamento amanhã, sobe para o umbigo daqui uns 2 dias, sobe para o pescoço daqui uns 4 dias e chega no máximo com uma semana. Essa é a história mais típica desmielinizante, que é uma história que vai aos pouquinhos evoluindo, aos pouquinhos aumentando. Mas também não é tão demorado. Se é um paciente que vem evoluindo há 2 anos com um formigamento que vem subindo há 2 anos, não, daí também não é. Geralmente são dias, a no máximo semanas, para atingir o máximo de um sintoma. Então, para a gente pensar em alguém, suspeitar de alguém que tenha uma esclerose múltipla, é aquela pessoa com um perfil, então aquela mulher jovem, que começa com um sintoma neurológico novo, que vai subindo aos pouquinhos, ao longo de alguns dias ou semanas, para chegar no máximo. E algo muito importante também é exclusão. Esclerose múltipla é um diagnóstico de exclusão. É por isso que quando vocês começam um diagnóstico, o médico estará fazendo um monte de exame. Coleta 50 exames de sangue, te examina o corpo inteiro, faz punção lombar, porque a gente é obrigado a provar para o SUS, para os convênios, para vocês também, que vocês não tenham HIV, sífilis, tuberculose, outras doenças autoimunes, reumatismos, porque todas essas doenças, às vezes, podem simular uma esclerose, podem enganar o médico e o paciente, tanto em sintoma quanto em exames. Então, qualquer pessoa pode ter esclerose? Até pode. Mas quais são as mais comuns? Aquela pessoa que tem o perfil desmielinizante, que é mulher jovem, aquela mulher jovem que tem uma história desmielinizante, que é um sintoma neurológico novo, que foi avançando ao longo de dias e chegou no máximo, e aquele paciente que teve o seu diagnóstico excluído através de exames complementares. Então, isso aqui é uma ressonância de esclerose múltipla super típica. Então, são bolinhas branquinhas que dão no cérebro do paciente. Podem dar também no nervo óptico. Então, como eu falei, a bola do olho e o nervo óptico que fica atrás da bola do olho. Olha como esse nervo óptico aqui na flecha amarela está muito branco, borrado, e o outro lado está normal. Então, as manchas brancas também podem acontecer no nervo óptico, que é o nervo atrás da bola do olho. Podem acontecer no tronco encefálico e no cerebelo, e também pode acontecer na medula espinhal, que são essas bolinhas brancas que dão aqui, ó, na medula espinhal. Então, a medula espinhal é esse cordão preto que tem aqui no meio, que vai se comunicar com o cérebro acima da medula, e que abaixo da medula vai soltar os nervos para as pernas. Então, a medula é uma continuação do cérebro para dentro do nosso corpo, e também pode acontecer bolinhas brancas dentro da medula espinhal. Só para mostrar para vocês, para dar uma quebrada também, a diferença entre a esclerose múltipla e a neuromielite óptica.
Aqui na direita da tela, mais no canto aqui, na minha direita, talvez seja a esquerda de vocês, essas bolinhas brancas com a flecha. Então, essas bolinhas brancas que tem aqui, com a flechinha, são bolinhas brancas pequenininhas, redondinhas, na medula espinhal. Isso são bolinhas de esclerose múltipla. Então, a esclerose múltipla causa lesões pequenininhas, bolinhas, na medula espinhal. Olha a diferença dessa imagem que está mais aqui no meio, que tem a letra B, uma lesão da neuromielite óptica. Olha como faz uma lesão grande. Começa desde aqui de baixo e sobe até aqui em cima. Então a neuromielite óptica também causa lesões na medula espinhal, a NMO, mas geralmente são lesões muito grandes. Olha o tamanho da lesão. Diferente da esclerose, que eram bolinhas pequenininhas. Então coloquei aqui só para mostrar para vocês a diferença da esclerose e da NMO. Então, quem tem esclerose, como eu falei mais cedo, pode ter lesões no nervo do olho, no nervo óptico. E quem tiver isso vai ter, então, uma neurite óptica. Neurite óptica é uma inflamação pela esclerose no nervo atrás do olho, que leva a informação para o cérebro. Então, na ressonância, vocês vão ver manchado, branco, assim como essa. Em sintomas do que vocês geralmente reclamam, vocês já podem ter passado por isso, a visão ficou embaçada. Então, aqui tem uma imagem normal e uma imagem de um paciente que está com neurite óptica. É difícil a neurite da esclerose deixar o paciente completamente cego, sem enxergar nada daquele olho. É difícil. Mas até pode acontecer em 3% dos casos, mas geralmente é um embaçamento parcial. E o que os pacientes geralmente reclamam? Falam assim, doutor, parece que está embaçado, parece que tem uma nuvem aqui na frente do meu olho, parece que eu estou enxergando com fumaça, parece que eu estou vendo através de um vidro, de um box blindado. É isso, é um embaçamento da visão. Além disso, o que costuma acontecer é dor quando mexe o olho. Porque se vocês olharem essa animação que tem aqui embaixo, olha como a bola do olho é móvel, olha como a bola do olho se mexe. E se a gente olhar agora para aqui no canto que tem o nervo amarelo, olha como o nervo amarelo encosta na bola do olho. Ele está amarrado na bola do olho. Então agora vocês imaginem a bola do olho mexendo. O que vai acontecer com o nervo que está encostado atrás da bola do olho? Ele vai mexer também, ele vai dar uma esticadinha, vai para um lado, vai para o outro, porque ele está encostando na bola do olho. E se isso ali está inflamado, a hora que a gente mexe o olho para o lado, a hora que a gente mexe o olho para cima e para baixo, aquele negócio que está inflamado vai mexer também, vai doer. O que acontece quando você cutuca uma cutícula que está inflamada? O que acontece quando você cutuca uma espinha que está inflamada? Dói, arde, porque inflamação dói, inflamação arde. Então, nervo óptico está inflamado, mexeu a bola do olho, mexeu com o nervo óptico. E isso vai causar dor. Então, os dois sintomas mais típicos, mais comuns da neurite óptica é embaçamento parcial da visão e dor quando mexe um olho de um lado para o outro. São os dois sintomas mais comuns. Só um parênteses. Neurite óptica não é causado apenas pela esclerose. Muitas outras doenças também podem causar. Neuromielite, MOG, infecções, vírus, bactérias, muita doença. Mas a esclerose é uma grande causadora de neurite óptica. Mais um parênteses para a gente respirar. Existe um fenômeno chamado fenômeno de UTOF, que é o seguinte, lá muito antigamente, quando os médicos nem sonhavam que ia existir ressonância ainda, eles estavam diante de uma mulher jovem que falava assim, doutor, não estou enxergando bem. E dele não sabia se na época era sífilis, HIV, tuberculose, tumor ou esclerose. E o que eles faziam para dar um diagnóstico? Colocavam essa mulher jovem dentro de uma banheira de água quente. E daí? Colocou na banheira de água quente 15 minutos e tira da banheira de água quente. Se a mulher jovem lá saísse da banheira e falasse assim, doutor, o que você fez comigo? Estou enxergando pior, piorou minha visão. Daí suspeitava-se mais forte de esclerose e menos forte das outras coisas, tumor, HIV, sífilis, tuberculose. Isso vale até os dias de hoje. Vocês, mais do que ninguém, devem saber que quando tomam um banho quente, que quando passam calor, que quando estão com febre, os sintomas antigos de vocês ou reaparecem ou pioram. E isso a gente chama de fenômeno de UTOF, porque o calor prejudica aquela passagem de informação pelo neurônio desmielinizado e deixa mais difícil o que já estava ruim.
Só que geralmente a parte boa é que é transitória. Assim que você esquentar o corpo de novo, esse sintoma pior vai embora de novo. E isso vale até os dias de hoje. Então, se você tomar um banho quente, se você passar calor ou pegar febre, não vai ser assustador se você falar assim, doutor, estou enxergando pior, minha marcha está pior, minha perna está formigando mais, porque o calor vai acentuar sintomas antigos. Isso chama-se fenômeno de UTOF, é de muito antigamente, mas vale até os dias de hoje. Outro fenômeno que vocês conhecem, já ouviram falar, se chama mielite ou mielite transversa. Nada mais é do que a inflamação, a bolinha, a manchinha ter acontecido na medula espinhal, que de novo é a continuação do cérebro para dentro do nosso corpo, que ainda vai soltar os nervos para os braços e para as pernas. Então a esclerose, como vocês lembram, pode acometer o nervo óptico fazendo neurite, pode acometer o cérebro e pode acometer a medula espinhal. Acometendo a medula espinhal, serão bolinhas, branquinhas, manchinhas dentro da medula e poderão causar sintomas do nível que ela acontece para baixo. Então, inflamações da medula do pescoço não vão causar neurite, não vão causar sintomas na cabeça, mas poderão causar qualquer coisa do pescoço para baixo. Num braço, no outro braço, tudo daqui para baixo, manchas da medula da coluna torácica, que é mais ou menos que do umbigo até as costelas, poderão causar tudo do umbigo para baixo, ou numa perna, na outra perna, na bexiga, tudo daquele nível para baixo. Então, poderão ser sintomas de paraparesia, quando as duas pernas ficam ruins, ou tetraparesia, quando os dois braços e as duas pernas ficam ruins, ou poderão ser sintomas de sensibilidade, como parestesias, formigamentos, agulhadas, queimação, amortecimentos, de um determinado nível para baixo, do umbigo para baixo, tudo formiga, da costela para baixo, tudo formiga, do pescoço para baixo, tudo formiga, do umbigo para baixo, do lado direito, tudo formiga, do pescoço para baixo, do lado esquerdo, tudo formiga. Isso pode acontecer. Problemas da bexiga, do intestino e dos órgãos genitais também podem, porque para a gente comandar tudo isso, a informação desce pela medula e pelo cérebro até chegar no órgão. Então isso também pode ficar comprometido. E talvez vocês até entendam melhor quando eu falo de mielite traumática, que é a pessoa que foi dar um bico na piscina e deu de pescoço e vocês conhecem, ficou tetraplégico, não mexe mais nada do pescoço para baixo. Então, muitas doenças também podem acometer a medula espinhal, podem causar mielite, infecções, vírus, bactérias, tumor, trauma, esclerose, neuromielite, MOG, e todas elas vão se comportar de maneira parecidas em questão de sintomas e sequelas. Daquele nível para baixo, alguma função poderá ficar comprometida. Outra região que pode acontecer lesão da esclerose, vocês conhecem, já ouviram falar como tronco encefálico. Geralmente lesões, o tronco encefálico é uma região bem pequenininha aqui, ó, na frente dessa bola preta, é só isso aqui, é o tronco encefálico. Aqui atrás é o cerebelo e da bola preta para frente é o tronco encefálico. Lesões no tronco encefálico costumam causar sintomas de visão dupla, talvez sejam um dos sintomas mais comuns que podem acontecer no tronco encefálico, e também essa partezinha que tem aqui que eu estou passando o mouse agora, e essa partezinha que tem aqui que eu estou passando o mouse agora, então essa bola branca aqui é normal, tudo que está na frente da bola branca é o tronco encefálico, tudo que está atrás e do lado é o cerebelo. E aqui, esse fiozinho preto que tem aqui, e esse fiozinho que era preto e ficou branco do lado de cá, é o nervo trigêmeo. Então a esclerose também pode causar lesões ali no nervo trigêmeo, ou aqui na parte do nervo trigêmeo que está dentro do tronco, e causar dor no rosto, amortecimento no rosto e a neuralgia do trigêmeo, que nada mais é do que uma dor no rosto causada por alguma lesão no nervo trigêmeo, que pode ser a esclerose. É uma região que assusta muito os neuros, o tronco encefálico, porque olha só, não vou nem explicar, mas olha só a complexidade de estruturas que tem por ali, funções nobres e funções importantes que tem por ali, porque basicamente a gente tem todas as nossas informações do cérebro, dela afunila, quase na grossura de um dedão, tudo que tinha do cérebro afunila na grossura de um dedão, para passar pelo tronco cefálico, para depois vir para a medula e para os nervos. Então é uma região muito importante, muito nobre, que uma lesão, mesmo que é uma lesão pequena,
pode causar muitos sintomas, muito estrago, digamos assim. Por isso que é uma região que a gente se preocupa muito quando tem lesão. Ah, o paciente tem lesão no tronco cefálico, a gente se preocupa mais. Mais importante uma lesão aqui no tronco cefálico do que uma lesão no cérebro, por exemplo. Outra região, cerebelo. Então, cerebelo é uma regiãozinha bem aqui, essa região que eu estou circulando aqui, da parte mais de baixo do cérebro, que fica atrás do tronco encefálico. E o cerebelo é responsável pela nossa coordenação, pelo nosso equilíbrio, pela nossa marcha. Então, é muito comum lesões no cerebelo deixarem a pessoa desengonçada, com um andar que parece de bêbado, ou deixar com tremor, com desequilíbrio. Então, essa é uma região que também pode ter lesões da esclerose e pode comprometer as funções no dia a dia. Estamos chegando mais ou menos na metade da aula, e eu coloquei essa imagem aqui para vocês que gostam de estudar sobre as doenças, para verem o seguinte. Essa é uma imagem muito ilustrativa, esclarecedora, que mostra a diferença entre neuromielite, MOG e esclerose. Então vamos falar só sobre neurite óptica, que é as primeiras imagens ali de cima. Aqui começando da direita, esclerose múltipla. A neurite da esclerose geralmente é curta e de um olho só. A neurite do MOG geralmente é dos dois olhos ao mesmo tempo e encosta na bola do olho. E o da esclerose, vejam aqui que tem uma areazinha normal. Então o da esclerose geralmente não encosta na bola do olho. O do MOG encosta na bola do olho e é dos dois lados. E o da neuromielite, ela não costuma encostar na bola do olho. Pelo contrário, ela é bem mais para trás. Tanto é que pega esse X aqui de trás, que é o quiasma. Então a neuromielite não encosta na bola do olho, também é dos dois lados e é mais para trás. A do MOG é dos dois lados, encosta na bola do olho e é mais para frente. E a esclerose múltipla é mais ou menos no meio, nem para trás nem para frente, e de um olho só. Pensando em lesões na medula, olha esse cordão aqui da esclerose, como tem vários pontinhos vermelhos ali, pequenininhos. Olha o da neuromielite, que é o primeiro, como é um riscão único, comprido. Lembra da ressonância que eu mostrei? E o do MOG também é um riscão maior, mas ele costuma ser mais para baixo, bem no rabinho, bem no final da medula espinhal. E as lesões dentro da medula da esclerose costumam ser pequenas e do MOG neuromielite costumam ser maiores. E as últimas imagens aqui são das imagens do cérebro. Então lembra da esclerose? Bolinhas pequenininhas. Neuromielite MOG costumam fazer lesões maiores em outros locais que não são as bolinhas pequenininhas. Eu separei algumas imagens de ressonância para mostrar para vocês, que eu sei que vocês têm curiosidade e gostam de ver as doenças. Então, essa daqui todo mundo sabe que é a esclerose múltipla. Por quê? De novo, bolinhas branquinhas, pequenininhas no cérebro do indivíduo. Quando a gente olha o cérebro de lado, a gente tem essa imagem que se chama dedos de Dawson, Dawson Fingers, porque o cara que descreveu essas imagens falou que pareciam dedos que estavam saindo ali do cérebro apontando para cima, assim. E por que isso acontece? Por que as lesões da esclerose costumam acontecer nessa região mais central, que é perto dos ventrículos? Tudo tem a ver com as nossas veias, com as nossas microveias que a gente tem dentro do cérebro, porque essas microveias dentro do cérebro, elas parecem nascer ali nos ventrículos e começam a ter uma distribuição centrífuga, começam a sair dos ventrículos e fugir deles em direção ao córtex, em direção à capa do cérebro. Então as veiazinhas, olha como elas são perpendiculares, como elas saem daqui e tentam ir para fora. E as lesões da esclerose, olha nessa imagem bem aproximada, como a manchinha branca da esclerose aconteceu bem em volta da veia. E é por isso que as manchas acontecem geralmente nas regiões centrais, perto dos ventrículos, porque ele tem mais veia. Então as lesões da esclerose costumam acontecer ao redor das pequenas veias do cérebro. Por isso que até tem essa imagem que é muito característica de deixar uma veiazinha saudável no meio da lesão, e por isso que as lesões acontecem ali. Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas doenças. De novo, a neuromielite. Lembra que eu falei que fazia neurite bem para trás e pegava o quiasma, que é aquele X que tem para trás, e que não era bem perto da bola do olho? Olha aqui como está branco essa região do nervo, bem onde juntam os dois nervos aqui atrás. Olha como a lesão está muito branca, bem no meio da medula aqui embaixo. Olha como a lesão é comprida, começa desde aqui embaixo e chega até lá em cima. Olha essa outra lesão da neuromielite, como é comprida demais, assim, começa aqui em cima e vem, 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 e vem,
até lá embaixo, muito comprida. Quando é esclerose, são pequenas bolinhas que vão acontecendo. Olha o MOG, que eu falei que pega mais a parte de baixo da medula, lá no rabinho, no final da medula. Olha o MOG, como eu falei, que pega os dois nervos do olho, mas encosta na bola do olho, é mais para frente, os dois ao mesmo tempo, e encosta na bola. E aqui uma outra lesão do MOG no tronco encefálico, muito comum também. Isso aqui eu coloquei não é esclerose. O que vocês imaginam que é essa primeira imagem cheia de flecha aqui? Eu nem coloquei o que é para dar um tempinho para vocês pensarem, para vocês comentarem, escreverem, fazer alguma coisa. O que vocês acham que é? Eu sei que é difícil, vocês não são médicos, mas olha só que interessante. Essa imagem aqui cheia de flecha é uma imagem de enxaqueca. Então, paciente que tem enxaqueca, se fizer uma ressonância, super tranquilo aparecer bolinhas bem pequenininhas como essas aqui. Inclusive, a doença que mais confunde com esclerose no mundo, que tem diagnósticos errados, é enxaqueca. Porque o paciente tem enxaqueca e faz uma crise que embaça a visão. Tem enxaqueca e faz uma crise que formiga o braço, formiga a perna, fica fraco o braço, e ele faz uma ressonância, vem manchinhas como essa e ganha o diagnóstico de esclerose. Então, enxaqueca pode dar manchinhas brancas no cérebro também. São manchinhas um pouco diferentes, mas podem dar. E nesse outro lado aqui, que tem as 3 ressonâncias, é uma coisa chamada FASECAS. FASECAS é uma escala que a gente utiliza para graduar manchinhas brancas cerebrais no cérebro relacionadas à idade, pressão, diabetes, colesterol, comorbidades. Então, o FASECAS grau 1 são pequenas manchinhas brancas, quase difícil de enxergar, que às vezes pode confundir. FASECAS grau 2 são outras manchinhas mais bem visíveis, e o FASECAS grau 3 são muitas manchas. Mas olha como são manchas diferentes. Não são bolinhas arredondadas, parecem mais manchas mais irregulares, espiculadas, e manchas como essas podem, inclusive, vir a ser normais com a idade. Por exemplo, a partir dos 60, 65 anos, ter uma ressonância com esse FASECAS grau 2, com essas manchas, é algo praticamente normal. E às vezes pode confundir com a esclerose múltipla. Olha isso aqui. Isso aqui é tumor cerebral. Então, olhem como é diferente, como é uma coisa estranha, feia, meio uma bolinha irregular. Não tem como confundir. É muito difícil confundir um tumor cerebral com esclerose múltipla. É difícil. Já vi confundir, mas é difícil. Olha isso aqui. AVC, derrame. Olha como é diferente. É uma mancha única, maior, grande. É difícil de confundir com a esclerose múltipla. Isso aqui nem se fala. Então, nem coloquei porque não coloquei ressonância, porque a ressonância da esclerose lateral amiotrófica da ela é normal. Então, é normal, não aparece mancha na ela. Então, se a sua ressonância deu manchinhas branquinhas desmielinizantes, zero chance de ser ela, porque ela não causa manchas desmielinizantes. A maioria das vezes, o paciente que tem ela tem uma ressonância normal. Ela não afeta a ressonância. Ela dá sintomas, dá sequelas e afeta o exame de eletroneuromiografia, que é um exame de agulhas, de choques. Então, se a sua ressonância tem as bolinhas brancas, se o seu neuro suspeita de esclerose múltipla, se o seu laudo fala de doença desmielinizante, não é ela. Fique tranquilo dessa parte que não é ela. Indo para o final da aula, como que a gente trata um surto da esclerose múltipla? Nas próximas aulas vai ter aula sobre surto, então a gente vai aprofundar mais isso. Então, surto é o momento que uma nova mancha apareceu, te dando um novo sintoma. Isso é um surto. E o que a gente faz? Tem que tomar um corticoide na veia para ajudar a desinflamar aquela mancha, para ajudar a mancha a diminuir de tamanho e deixar o mínimo de sequelas possível. Então, entrou em surto, que é mancha nova com sintoma novo ou com piora de um sintoma velho, provavelmente isso é um surto. Você tem que avisar o seu médico, procurar um serviço de hospital para tomar uma pulsoterapia. Pulsoterapia, que é corticoide na veia, em altas doses, por 3 dias ou por 5 dias, para desinflamar aquela mancha, melhorar os seus sintomas, melhorar a ressonância e tentar ficar sem sequelas desse surto. E além de tratar
preventiva, além de tratar o surto da esclerose, nós temos que trabalhar de maneira preventiva, igual os bombeiros. Eles não vão esperar dar um incêndio em todas as casas de show do mundo para ir lá e apagar o incêndio. Não, eles trabalham de maneira preventiva. Bota extintor nos locais, trabalha com quantidade de público, que pode queimar o que não pode queimar dentro do lugar. Então a gente também vai trabalhar de maneira preventiva. O meu objetivo, sempre que eu começo um tratamento de esclerose com os meus pacientes, é nunca mais na vida ter outro surto da esclerose. E isso a gente, às vezes, consegue utilizando algumas medicações de maneira preventiva. Então, tem vários e vários remédios na medicina que vocês vão, ao longo das próximas aulas, vamos falar sobre cada um deles, um por um, que a pessoa vai utilizar Copaxone, Fingolimod, Natalizumab, Ocrevus, tudo que Tecfidera, tudo que vocês conhecem, já ouviram falar, que o paciente vai usar todos os dias, todas as semanas, todo mês, todo ano, seja de qual forma for, com o objetivo de, ao longo da vida do resto, não quero ter mais nenhuma mancha nova na minha ressonância, não quero ter nenhum surto mais, e talvez nunca mais precise tomar uma pulsoterapia, precisa correr atrás do incêndio, apagar o incêndio. Então são 2 tratamentos que a gente faz na esclerose. Tratamento número 1, tratar o surto, apagar o incêndio que já está acontecendo, pulsoterapia. Tratamento número 2, prevenção de novos surtos. Eu vou prevenir, não quero que nunca mais apareça uma mancha nova, não quero que nunca mais apareça um sintoma novo. Isso se faz com outros remédios, que são os remédios preventivos. Está tomando preventivo e mesmo assim teve surto, vai fazer pulsoterapia e vai melhorar o preventivo. E é assim que a gente vai levar o seu tratamento e vamos controlar a sua doença, se Deus quiser, para o resto da sua vida, nunca mais ter uma única mancha, nunca mais ter um único surto, da melhor maneira possível que a medicina nos orientar. Eu acho que esse é o último slide da apresentação, se eu não estiver errado. E é só para dar um puxãozinho de orelha assim. Isso que eu falei de medicação não é tudo. Você pode tomar a melhor medicação do mundo e mesmo assim a doença não ficar controlada. A gente sempre vai ter que alinhar medicação com reabilitação e hábitos. Não adianta tomar o melhor remédio que tem e continuar fumando acima do peso, sedentário. Não adianta. Sempre vai ter que juntar essas 2 coisas. Vamos tomar boas medicações, vamos fazer reabilitação adequada para melhorar dos sintomas, para melhorar das sequelas, e vamos alinhar ótimos hábitos de vida. Vai cuidar com a alimentação, sim. Vai fazer atividade física, sim. Vai controlar o estresse, o emocional, o sono, sim. Tem que fazer tudo isso, é obrigatório. Não adianta só tomar o remédio, tem que fazer tudo isso para que vocês se vejam com a doença bem controlada, com a doença equilibrada e muito bem de saúde para poder, aí sim, usufruir da sua família, ver os filhos crescer, ver a família crescer, trabalhar, ser feliz e fazer tudo o que vocês querem fazer na sua vida. E de quebra, vocês vão ganhar mais qualidade de vida, mais saúde, porque eu acho que vamos controlar a sua esclerose múltipla. Mas se você fizer atividade física, da alimentação, estresse, sono, tudo, você vai se proteger de um AVC, de um derrame, de um câncer e de tudo mais. Então eu não quero controlar a sua esclerose e te deixar ter um derrame. Não quero controlar a sua esclerose e te deixar aparecer uma diabetes. Eu quero te controlar como um todo. Vocês não são uma esclerose, vocês são pessoas que têm a esclerose múltipla, mas que têm pressão alta, que têm diabetes, que têm colesterol, que têm vontades, que têm desejos, que têm tudo. Então vamos controlar a pessoa e não a esclerose. Vamos te deixar bem com a esclerose múltipla, ao mesmo tempo você vai ter bons hábitos de vida, porque isso também me ajuda a ter a esclerose mais controlada e de quebra vai ter outras doenças controladas também. Ufa! Não sei quanto tempo deu, mas eu fiz o melhor que eu pude nessa aula para vocês. Essa primeira aula, então, é para ser gratuita. Vou alinhar com a minha equipe para que ela seja gratuita, que a gente poste, que vocês assistam, que vocês tirem foto, que vocês postem, que vocês me marquem, que vocês compartilhem essa aula para recém-diagnosticados, para qualquer pessoa que tenha interesse em aprender um pouco mais sobre a esclerose múltipla. Segundo o nosso cronograma, a próxima aula será sobre neuroanatomia.
em que eu vou mostrar para vocês cérebros, medula, órgãos de pessoas, órgãos de ressonância, órgãos de imagem, para que vocês aprendam a identificar quais são as regiões que comandam cada uma das funções neurológicas, assim como o neuro sabe, para que vocês aprendam a saber o que esperar de uma lesão nesse pontinho aqui, o que esperar de uma lesão nesse pontinho aqui, qual é a lesão que afeta a perna, que afeta o braço, que afeta a vista, que afeta a sensibilidade, que afeta a bexiga, tudo. Essa será a nossa segunda aula, e depois teremos aula 3, aula 4, aula 5, até aula 10, e até os 3 bônus, como vocês viram lá no começo da aula. Eu sei que agora está tarde, mas se você chegou aqui, para você aproveitar mais essa aula que já aconteceu e as próximas, vai pausando, pausa, respira, toma um café, faz anotação, depois me pergunta, escreve aqui nos comentários. Se você estiver assistindo essa aula dentro da plataforma de membros, escreve sua dúvida ali embaixo que eu mesmo vou te responder. Eu vou estudar a sua pergunta e vou te dar uma resposta individualizada. Vamos disseminar informação, vamos compartilhar bons conhecimentos, vamos ajudar de maneira gratuita as pessoas. Eu também convido vocês, se você faz alguma coisa boa, se você tem um hobby, se você tem um conhecimento, publica ele, divulga, grava um vídeo, vamos ensinar outras pessoas. Eu vou amar ver e compartilhar o seu vídeo também. Então, fim da primeira aula. Espero que esse computador tenha gravado essa aula, senão eu vou regravar com todo prazer essa aula para vocês, mas eu espero que ela tenha sido gravada, que tenha sido pego, que esteja tudo certo com a gravação, com o áudio, com o vídeo, que eu não tenha desenquadrado, saído. Tentei fazer o melhor que eu podia para gravar essa aula para vocês, para explicar a esclerose múltipla para vocês. Vou fechar a aula, vou mandar para minha equipe para a gente editar, para a gente postar. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu gostaria muito de ouvir o feedback de vocês sobre essa aula. Doutor, gravou bem. Doutor, você falou muito cacuete. Doutor, você ficou fora da tela. Doutor, o mouse não funcionou, a imagem não sei o quê. Me deem feedbacks para eu melhorar para as próximas aulas também. Se você assistiu até aqui, acredito que tenha dado 1 hora de aula, 1 hora e pouquinho. Queria agradecer por você ter se dedicado a me ouvir, a me ver, a saber mais sobre esclerose múltipla. Espero sinceramente que esse conteúdo tenha te ajudado, aberto novos horizontes, que todo o conteúdo do resto do curso também te ajude, também abra novos caminhos, te faça brigar, discutir novos tratamentos, novas opções, novas medicações, novos tudos, com o principal e único objetivo de te ver melhor com a esclerose múltipla, de viver melhor com a esclerose múltipla. Eu sei que muitos que vão assistir essa aula, muitos que me acompanham, não são meus pacientes, nunca serão meus pacientes, mas eu quero que você viva melhor, se trate melhor, tenha mais conhecimento sobre a esclerose múltipla. Não precisa ser meu paciente, não precisa consultar comigo, não precisa me fazer nada. Eu quero que você use esse conteúdo, esse conhecimento, leve para a sua realidade, mude a sua realidade, mude a realidade dos outros pacientes que estão ao seu redor. Eu não quero ter crédito por isso, só quero que você viva melhor, que a gente mude a realidade dos pacientes que têm esclerose múltipla, que você não dependa, às vezes, de um neurologista que está a 600 quilômetros de distância de você, que a sua próxima consulta é daqui não sei quantos meses. Então, eu estou aqui para te ajudar, para te responder, para te dar conhecimento. Então, espero que esse curso faça sentido para você, que você tenha aproveitado essa primeira aula, que você compre, que você adquira, que você entre nesse curso com as 10 aulas completas e com os 3 bônus que vamos fazer, que caiba no seu orçamento. Se não couber, você manda uma mensagem, me escreve, continua me acompanhando, tira suas dúvidas na caixinha e tudo mais. Então, se você assistiu até aqui, só me resta agradecer. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e tchau! Nos vemos por aí no Instagram, onde mais for. Vou fechar aqui. Um abraço para todos vocês. Espero que tenha dado tudo certo. Um bom dia para vocês. Tchau, tchau!